Saudade, ela vai deixar saudade. Beth Carvalho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o velório dela que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas ela falou uma coisa, de que adianta eu trabalhar demais se que eu ganho é muito pouco? Será que tudo isso pode gerar algum tipo de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima? Aí você fala, sim, é por conta do meu salário, excesso de trabalho. Mas muitas vezes pode ser uma síndrome que as pessoas não percebem. É uma síndrome chamada burnout, Luquinha. Quem está aqui tirando as nossas dúvidas, vamos mostrar, Igor, é o doutor David Souza Lima, que é psiquiatra, nosso, já é figurinha aqui no Falando Nisso, já é nosso chaveirinho aqui no Falando Nisso. Faz parte da família mesmo. Faz parte da família, né? Obrigado, doutor. Obrigado, está aqui trabalhando com a gente. E o Rodrigues fez uma pergunta interessante, só. Ele quer saber se trabalhar à noite prejudica a saúde. Ele trabalha das 6 da tarde às 6 da manhã, na área de segurança privada. Esse horário também pode ser que agrave? Do ponto de vista fisiológico, para o ser humano é melhor dormir à noite, né? Tanto é que quem trabalha à noite tem um adicional noturno. Mas assim, se você for pensar do ponto de vista de saúde e ele puder escolher, é melhor que ele possivelmente trabalhe durante o dia e durma à noite. Quer dizer, sempre o sono da noite é aquele sono que alimenta, né? Nós temos uma querida que está na linha, Marcela, é isso, produção? Isso? Marcelo está na linha. Oi, Marcelo, boa tarde. Oi, Solange. Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia 1º de maio aí, viu? Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marcelo. Pode fazer a sua pergunta. Ok. Primeiro, parabenizar o programa pela excelente apresentação. Obrigada. E como o doutor Davi vem tratando de um assunto hoje que está repercutindo na área do trabalho, que é o burnout, e também eu queria que ele comentasse um pouco sobre o assédio moral, que é o bullying, também relacionado ao trabalho, né? E isso hoje, as pessoas que estão relacionadas em instituições financeiras, sobre pressões de meta, isso leva a um afastamento do trabalho e até mesmo uma incapacidade total, né? Então, você que ele fizesse um comentário, por favor. Muito obrigada, Marcelo. Um excelente feriado aí do Dia do Trabalho para você. E é verdade, né? Às vezes esse assédio pode desencadear também assim? Também pode. É uma questão super interessante que o Marcelo levantou, porque o assédio moral é um problema que acontece hoje nas empresas, principalmente nessa questão assim, da chefia, às vezes colocar uma série de questões em relação à pessoa, né, o funcionário que está abaixo dela, e isso começa a gerar uma série de transtornos para essa pessoa. Então é algo que precisa de ser visto e precisa de ter um controle possivelmente interno para que isso não afete mentalmente as pessoas que estão trabalhando. Mas qual é o posicionamento, por exemplo, de um colega de trabalho se a empresa não tomar nenhuma atitude em relação ao assédio, em relação ao bullying? É difícil, né? Porque a pessoa fica sempre pensando naquela questão de que se ela falar, às vezes ela vai ser demitida e tudo mais. Então você fica naquela linha tênue, mas assim, é algo que do ponto de vista mental traz problema para a pessoa, então tem que ser visto. Talvez se a empresa tiver um comitê interno de compliance, enfim, e possa ser discutido isso fora, né, da chefia, isso às vezes pode facilitar para que essa pessoa não venha ter um problema mais sério. Tô com outra dúvida aqui, obrigado por abrir o coração aqui com a gente. E a querida fala que nesse exato momento ela está sentindo tudo isso. Ela fala que ela cuida do avô dela, que tem 100 anos, e praticamente ela faz tudo sozinha, ela anda muito esgotada, tanto a parte física como mental, e ela fala assim, que ela se sente muito mal com isso só, porque as pessoas falam que ela anda muito estressada, mas na verdade ela não percebe isso. Ela não percebe no dia a dia. Então ela quer saber com o doutor como que ela pode fazer para enfrentar melhor essa situação. Então essa questão que ela levantou é muito interessante, porque a questão ela é uma cuidadora, na verdade, ela está cuidando do avô, né? Tem pesquisa mostrando que quem é o cuidador tem chance muito maior de fazer quadros depressivos e quadros ansiosos. Como é que ela poderia resolver essa situação? Primeira coisa, dissolver esse trabalho. Outras pessoas ajudarem ela, né? Porque possivelmente ela não é a única neta. E devem ter filhos também. Então, os filhos ajudarem para cuidar, né, desse pai, os netos também ajudarem para cuidar desse avô e, às vezes, até, se possível financeiramente, contratar pessoas para fazer um rodízio, porque daí tira a sobrecarga dela e ela vai começar, só por isso, vai fazer com que ela se sinta melhor. Porque o burnout não é só no trabalho, né? Em casa, quem trabalha em casa também sofre de burnout. Também, é um trabalho, né? O cuidador, né? É um trabalho também. Sim. E dos mais difíceis. Hoje a gente vê que, assim, essas pessoas que cuidam de pacientes com quadros demenciais, idosos, com Alzheimer ou outros tipos de demência, é super desgastante do ponto de vista mental. Então tem que se cuidar.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai até Osasco responder a pergunta do Wellington. Ele quer saber quem pode fazer o diagnóstico, né? Que médico ele deve procurar e como é feito o diagnóstico do burnout. Mas a gente vai virar um pouquinho a página para falar com você que sofre de artrose, artrite e muitas vezes acha que não tem nenhuma solução, que vai ficar cada vez mais difícil. De vez em quando o tratamento convencional, ele precisa de um complemento, de um medicamento de alto custo. E esse tratamento que você encontra na Vale Infusões. Hoje nós vamos conferir o depoimento do José Pires. Ele é paciente da clínica, teve uma mudança e tanto na qualidade de vida depois do diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Bora conferir? Vale a pena ter saúde. Meu nome é Fernando José Pires de Oliveira e eu sou engenheiro civil, mas eu agora me aposentei. O meu problema é no intestino. Saía sangue e muita diarreia. Agora não tenho mais isso. Antes eu ia no Hospital das Clínicas em São Paulo e tomava remédio na veia também. Mas aqui é melhor. Eu venho cada 2 meses e tomo remédio e não sinto nada. Acaba completamente. Parece que eu não tenho doença nenhuma. Só tomo um soro, o remédio. Só isso. 2 em 2 meses. Normal. Não tenho nada, não sinto nada, tudo legal. É ótimo. Pessoal ótimo aqui. Bem humorado, bem educado. Eu gosto muito do pessoal daqui. Aí teve gente que me perguntou aqui, mas é medicamento de alto custo, só rico pode fazer? Não, atende quase todos os convênios SUS e tem uma equipe, Luquinha, que faz essa intermediação dos convênios e do SUS para você conseguir essa medicação. Tranquilo, viu? Que é incrível, ótimo. né? Pegar o gancho sobre intestino irritável e falar sobre intestino preso também, intestino em geral com o assunto de hoje. Essa querida comenta assim, ó. Gostaria de saber se intestino preso pode ser resultado de estresse causado por excesso de trabalho. Vamos juntar o intestino solto também? Essas questões intestinais, tanto intestino preso, intestino solto, né, a síndrome do cólon irritável, é uma questão muito frequente, né, que em primeiro lugar deve se passar com um gastroenterologista e fazer o diagnóstico diferencial para fazer esse diagnóstico. Agora, eu vejo, por exemplo, muito no consultório, eu recebo muitas vezes pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, do cólon irritável, e são pessoas que têm um perfil muito ansioso, são pessoas muito tensas, muito preocupadas. E quando você, se existe essa questão, você trata a ansiedade como doença, muitas vezes essa questão do intestino melhora e melhora muito. Mas volto a dizer, primeiro tem que passar no gastro. Um diagnóstico de um gastro, né? Bom, a gente vai deixar a deixa do doutor aqui sobre ansiedade. Se pessoas ansiosas podem sofrer mais da síndrome de burnout, Luquinha. E teve uma querida aqui que disse que o pai se matou, não aguentou. Qual é o sinal de alerta que as pessoas devem perceber, viu, Luquinha? Comentar com vocês de casa que o velório da cantora Beth Carvalho está sendo realizado no Salão Nobre, da sede do Botafogo, seu clube do coração, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Por volta das 4 da tarde, o cortejo seguirá em carro aberto ao Corpo de Bombeiros, para o crematório do cemitério do Caju. A sambista morreu ontem, no final da tarde, de infecção generalizada. É uma grande perda, né? Grande perda, deixou sua marca, que vai ser, sempre são eternas, né? Sim, realmente é eterno, né? Só é um patrimônio cultural, a voz, essa energia mesmo. E a gente lamenta muito. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês que na Bélgica criaram um mar artificial. Parece coisa de filme, mas na verdade, Sol, é coisa de filme e a gente conta mais detalhes para você na curiosidade do dia. Mas agora é hora de carinho e que família, a gente sempre comenta da família que assiste a gente. Sim. Mãe com filha, com filho, vô com neto, né, Sol? Mas agora, olha que família linda que está assistindo a gente. Então. Morrer